ali do lado. Foi. Uma saudação fraterna a todos e a todas. Estamos dando início a uma live de aniversário dos 67 anos de Volta Redonda. Eu sou José Maria da Silva, o Zezinho, membro do Movimento Ética na Política, que junto com Pedro Paulo, que já fez essa acolhida a todos os participantes e ajudou a organizar esse colóquio, que, na verdade, é a terceira edição de um colóquio interreligioso que o MEP vem organizando nesse ano, nesse tempo de pandemia. Falar de Volta Redonda, inicialmente, se me permite, situar que nós vamos fazer referência aqui a povo, a pessoas. E nós não podemos deixar de fazer memória aos primeiros habitantes dessa terra, dessa região, que foram os povos originários, o povo indígenas, puris e coroados, que, graças a Deus, ainda há remanescentes aqui na nossa região. E também lembrar que, nesse processo de povoamento da cidade, ainda não cidade, mas da região, teve uma marca muito importante, que foi o processo agropastoril, que fez provocar muitas mudanças, e no meio disso, nos séculos 17, 18 e parte do século 19, tem uma questão étnico-racial que merece uma referência nossa para pensar algumas reparações nesse processo produtivo. E não parou aí essa região. No século XIX, a cidade vai ter uma primeira referência como um povoado, chamado Arraial de Santo Antônio, localizado numa região conhecida nossa, onde fica ali o Grande Aero, onde foi edificada uma igreja de Santo Antônio por volta de 1860. E, de lá para cá, houve a situação especial de ser distrito de Barra Mansa. À época, era o 8º distrito de Barra Mansa. E aí vem um momento que um historiador conhecido nosso em Volta Redonda, Paulo Sérgio Chama, no século XX vai acontecer uma coisa fantástica, um novo país, a partir de Volta Redonda, com a chegada da CSN, e o processo industrial, siderúrgico do país é alavancado a partir de Volta Redonda. E já se torna uma cidade, mas que oficialmente vai se tornar uma cidade só a partir de 1954, quando há a emancipação da cidade de Barra Mansa, nossa co-irmã, e Volta Redonda hoje, nessa data, os 67 anos de emancipação política. Volta Redonda segue, e segue com muita pujança, entre alegrias, tristezas, perdas, conquista. Inclusive, tem um historiador que faz uma marcação importante, professor Luiz Henrique, que ele usou 3 expressões. Entre aço, bota e báculo, essa cidade ela cresce. E cresce a ponto que nós estamos agora no segundo milênio e uma terceira etapa de Volta Redonda, que todos nós que estamos aqui, como cidadão, como pessoa, estamos desafiados a pensar uma cidade que saia da sua normose, daquilo que é natural, e ouse a ser uma cidade moderna, inclusiva, como sugere muitos jovens que a gente tem ouvido. Dito isso, nessa dimensão da escuta, da oração e da esperança, nós vamos convidar eu vou convidar o missionário Daniel, que é evangélico, para fazer a sua preleção inicial desse primeiro momento. Seja bem-vindo, Daniel, com a palavra. Mais uma vez, bom dia para todos. É um prazer estar aqui com vocês, para a gente dialogar, né, e conversarmos a respeito desse aniversário de Volta Redonda, né, uma cidade que eu nasci, que eu sou apaixonado por ela. Eu tenho 37 anos, né, sou pai de 2 filhos, o Beni de 10 anos e a Micaela, que vocês viram aqui, de 6 anos,
e eu atuo como missionário na cidade, trabalhando com a população vulnerável, né, com vulneráveis e marginalizados. Basicamente, a gente faz o atendimento, o resgate e promove o desenvolvimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, risco e marginalidade. Eu e minha esposa, nós recebemos essas pessoas em nossa casa, onde nós buscamos dar um novo sentido de famílias para eles, porque nós entendemos que tudo que aconteceu na vida deles, seja prostituição, seja o tráfico, seja o sistema prisional, né, tudo isso está ligado muito às bases familiares. Né? Então, o nosso objetivo, a nossa contribuição para a cidade, ela acontece dessa forma, né? Tentando levar mais generosidade, voluntariado, né? Para que a gente possa fazer da nossa cidade uma cidade melhor. Né? E Volta Redonda ela tem uma grande vocação, né? Que é a vocação siderúrgica, e acaba atraindo muitas pessoas também com a promessa de emprego, com a promessa de uma vida melhor. E aí, muitas das vezes, esse desejo não se concretiza, né? Então, as pessoas acabam ficando vulneráveis e a gente considera essas pessoas, assim, literalmente como nossa família. Funciona como se, basicamente, eu e Suelen fôssemos o pai e a mãe deles, né? E desse jeito a gente tenta fazer da nossa cidade uma cidade mais justa, mais digna, mais generosa, né? E ser filho de Volta Redonda é ter esse orgulho, né? É ter esse orgulho de participar do desenvolvimento do Brasil, né? De participar eu já trabalhei ali na indústria do aço, hoje eu me dedico integralmente a essa causa, mas é um prazer, sabe? Trabalhar por essa cidade, trabalhar pelo bem dela, para que todos sejam mais justos, para que todos tenham alimento e dignidade e de alguma forma, que ninguém tenha falta de nada. Muito obrigado, Daniel. Nós vamos chamar. A mãe Cissa chegou? Não. Por favor, Padre Juarez, da Igreja Católica. Ela chegou sim, Zezinho. Sim. Mãe Cissa, por gentileza? Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda, por gentileza. Mãe Cissa, as suas considerações iniciais em 2 minutos. Ok. Bom dia, meu nome é Cissa Moraes, sou mãe pequena do Centro Nossa Senhora da Guia. Sou responsável pelo hoje um trabalho que realizamos com o Grupo das Marias, que é um grupo de mulheres, e a gente sempre trabalha dentro desse marco mesmo, dentro da política, sabendo que a política pública, principalmente nesse caso de vulnerabilidade social, é intensa, o Volta Redonda, principalmente nesse contexto hoje. Então, devido até ao Covid que assolou o nosso país, nós fizemos um trabalho hoje de, não só politicamente, né, de cidadania com essas mulheres, que são chefes de família. E falar de Volta Redonda, né, nesse aniversário, eu tenho que agradecer primeiramente a todos, né, que estão participando, os mais velhos, os mais novos, o meu saravá fraterno, e dizer que, assim, Volta Redonda sempre foi um arco político, né, de movimentos sociais e de luta, né, desde sua construção, como você mesmo pautou. Só faço um recorte aqui, que já são 31 anos de conselho tutelar, né, de ECA, é a política que vai trabalhar com essa criança e adolescente. E Volta Redonda hoje, o nosso cenário está voltando de novo o trabalho infantil, né? E aí, assim, eu vejo que a gente sempre foi essa referência, né? Não só quanto movimentos sociais, saúde, né? Que é o primeiro hospital praticamente conveniado com o SUS, que é o São João Batista. Ele foi várias vezes hospital amigo da criança. Então, assim, continuo pedindo, né, que a gente realmente se fortaleça para não deixar morrer essa bandeira nossa de luta e acolher todos que precisam, porque realmente esse cenário é desolador, mas assim, a gente fica muito feliz que Volta Redonda está lá, entre uma das primeiras cidades que a gente construiu ao longo desse tempo,
sabe? E é muito gratificante saber que nesse aniversário dessa cidade, uma iniciativa igual essa sua é maravilhosa, então eu só tenho que agradecer. Muito obrigado, mãe Cissa. É bom lembrar que a mãe Célia Moraes, né, que as nossas orações voltam a ela, está fazendo uma cirurgia, seria ela a Isso. participar desse momento, já esteve conosco no segundo colóquio. Eu quero te agradecer, Cissa. Agora sim, representando aqui a Igreja Católica, Padre Juarez. Bom dia, Zé Maria da Silva, bom dia a todos os irmãos e irmãs. É com alegria que eu aceitei o convite feito pelo nosso bispo Dom Luiz Henrique, um abraço fraterno a ele, teve outro compromisso, mas quando ele manifestou o convite a mim de participar dessa live, aceitei de coração, porque eu gosto desse tipo de trabalho, do ecumenismo, do diálogo interreligioso. Eu acredito muito naquilo que o Papa Francisco tem nos inspirado nesses últimos tempos, na sua encíclica Fratelli Tutti. Ele convida a gente a fazermos uma fraternidade social para que a gente chegue a uma fraternidade universal. Então, eu sou cidadão volta-redondense, e cidadão de Piraí também, que eu nasci em Piraí, mas Volta Redonda me acolheu como metalúrgico em 1986. Trabalhei de metalúrgico, 15 anos padre aqui nessa cidade, que amo tanto. E eu sonho com a Volta Redonda que possa voltar a dialogar. O mundo precisa do diálogo fraterno, franco, entre todas as instituições. A pergunta nesse tempo de pandemia é: sairemos mais fortalecidos nesse tempo ou não? Olha, vai depender de cada um de nós, de cada instituição. E nós, líderes religiosos, a gente tem uma grande responsabilidade para provocarmos esse diálogo, essa fraternidade social. As divisões vai dar em Babel, que não constrói, que não chega a lugar algum, nem a Deus, nem a comunhão com o irmão. A gente precisa de construir um Pentecostes, onde todos possam entender a linguagem única e universal do amor. É o texto que, no segundo momento, eu vou trazer para vocês, do Evangelho de João, quando Jesus nos convida a sermos seus amigos, para que a gente tenha essa possibilidade de construirmos em Volta Redonda, que completa 67 anos. A gente lembra todos os cidadãos volta-redondenses, todos os seus administradores e administradoras, e todas as pessoas de boa vontade. Que o Senhor possa nos iluminar para que a gente possa fazer dessa cidade uma cidade muito boa para se morar, para se viver e para ser exemplo para muitos lugares. Muito obrigado, irmãos, por me ter convidado e o bispo ter me chamado para participar dessa live tão importante nesse dia. Muito obrigado, Padre Juarez, pelas suas palavras. E agora nós vamos ouvir um pastor, o pastor Rodrigo Matias, que junto comigo nós começamos esse ano a fazer essas provocações de reflexão voltado para o colóquio religioso. Ele tinha agendado, apareceu uma situação especial na vida dele, então ele nos deixou um recadinho. Vamos ouvir. Saudações a todos os participantes desse colóquio Escuta, Oração e Esperança. Falando aqui, Rodrigo Matias. Uma pena que eu não pude estar nesse momento, já estava com uma agenda prévia em uma outra cidade, mas acredito que os participantes desse atual colóquio vão estar representando bem a proposta desse evento extraordinário. Meu amigo Zezinho, organizador aí também, e a todos os participantes, um abraço. Eu acredito muito na importância da escuta, da oração e agora, né, esse acréscimo de esperança. Até porque nós só podemos respeitar o que entendemos. Só podemos entender se conversamos. E só podemos conversar se ouvimos o outro. E a esperança fala daquilo que nós aguardamos, mesmo diante das incertezas do presente, aguardamos dias melhores. Então, um bom tempo para esse evento. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus, Deus abençoe de uma forma extraordinária e que diálogos possam ser construídos e elevados. Há uma frase que eu sempre falo, né, de que
doutrinas de homens nos separam, mas o amor do Pai nos une. Então, que cada um, mesmo na sua doutrina, nas suas especificidades religiosas, possa compreender que, acima disso tudo, está o amor eterno do nosso Pai. Deus abençoe. Pois é, pastor Rodrigo, muito obrigado. E eu vou pedir ao Pedro para colocar o vídeo do pastor da Igreja Luterana. Enquanto ele prepara, nós vamos dar sequência e depois do... Ótimo, nós vamos ouvir, então, o pastor Jean Smith. Pronto? Bom dia, cidadãos de Volta Redonda. Eu sou o pastor Jean Carlos Schmidt, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Para nós é uma grande alegria poder, junto com vocês, celebrar esses 67 anos da cidade de Volta Redonda. E nos orgulhamos também de fazer parte dessa história. Nós atuamos na cidade de Volta Redonda desde o ano de 1982, mas somente na década de 80 é que nós firmamos uma congregação, que hoje está localizada na rua 217, número 5, no bairro Conforto. Nos colocamos à disposição de todos vocês, da comunidade como um todo, pois nossa missão realmente é levar o amor de Jesus a todas as pessoas, a palavra de Deus, bem como também servir a comunidade como um todo, nas suas necessidades e naquilo que estiver ao nosso alcance também. Mais uma vez, desejo os meus cordiais parabéns, felicidades, e que Deus, nosso Criador, nosso Pai amoroso, continue abençoando essa cidade, esse estado e cada cidadão que hoje, junto conosco, celebra essa data tão importante para essa cidade. Muito obrigado ao pastor Jean. Lembrar que a Igreja Luterana, o Padre Juarez tem memória disso, teve um momento muito importante de participação no movimento Resgate da Paz, através de um pastor muito amigo. E o Jean é mais recente na região, atendeu o nosso convite. Por gentileza, professor Valdeci, se apresentar e, no seu tempo, as suas palavras. Bom dia a todos, saudação a todos os irmãos aí. A Naíra, tanto tempo que eu não a vejo, feliz em revê-la também. Os demais irmãos, Padre Juarez. Bom, eu faço parte do CEBI. O CEBI é o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, né? Ele é uma entidade ecumênica, mas também de coração aberto ao diálogo interreligioso. Então, o CEBI, ele trabalha com a Bíblia, mas priorizando o diálogo, né, e o ecumenismo entre as igrejas cristãs e também entre as outras religiões também não cristãs, porque a gente acredita nessa paz duradoura, né, principalmente a partir do diálogo da pessoa de Jesus Cristo. Então, a função do CEBI hoje no Brasil, né, tem a sua sede no Rio Grande do Sul, mas o CEBI nasceu aqui dentro da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, lá no Convento do Carmo, em Angra dos Reis, né, pelas mãos do Frei Carlos Mestre, o pastor Jeter Ramalho, né, a irmã Maria Agostinha. Então, foi uma história muito bonita, que ele nasceu ecumênico ali em Angra dos Reis. E hoje, o CEBI ele assume um protagonismo da leitura bíblica a partir da ótica dos pobres, excluídos, e também daqueles que são odiados pela sociedade, né? Principalmente os grupos de LGBT, os negros aí, que são aí acharcados, né? Estão sofrendo uma grande violência. Então, o papel do CEBI, do Centro de Estudo Bíblico, é promover a palavra de Deus, né? Mas o Deus da vida, e não o Deus do ódio, o Deus da morte, né? Então, é aquilo que é colocado. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Então, o CEBI zela muito pela vida, principalmente daqueles que não podem se defender. Muitos falam mais vulneráveis, infelizmente a sociedade os coloca como os mais odiados, né? Que é quando você fala de um determinado grupo, a pessoa logo já exorciza, não gosto, não comungo, né? Não está de acordo com a Bíblia. E nós também procuramos, dentro do diálogo, aí, combater e conscientizar sobre a questão da leitura fundamentalista da Bíblia, que está sendo uma coisa muito, assim,
muito agravante hoje, principalmente em alguns meios religiosos aí, cristãos. E a gente procura tratar dessa questão com mais harmonia, com mais carinho, não desenvolvendo nenhuma forma de violência. E nisso que nós acreditamos, é assim também que Jesus também sempre colocou isso bem claro a partir dos evangelhos. Paulo também fala muito disso também, antes da sua conversão, né? Ele é viver em Cristo, morrer para Cristo, e Cristo é a nossa salvação. Bom, eu também sou cidadão volta-redondense, só não vou falar a minha idade, né? Mas nasci em Volta Redonda, moro aqui no Retiro, sou casado com a Selma Rodrigues, né? Uma pessoa maravilhosa, minha esposa, e juntos nós trabalhamos pelo CEBI. Nesses 67 anos de Volta Redonda que nós vivemos aqui, já presenciei muita coisa, né? Desde a greve, né, de 88, onde nós tivemos três metalúrgicos mortos, sempre fiz a caminhada junto com o movimento aí sindicalista, acompanhei a nossa juventude. Então, eu queria parabenizar a Volta Redonda, né, mesmo no estado que ela se encontra hoje, né, um pouco degradada, um pouco, vamos dizer assim, largada, né, mas infelizmente a gente está vivendo esse tempo pandêmico também que nos ajudou a empobrecer muito. Mas a nossa esperança é de nos fortalecermos no papel do religioso, para que esse religioso, né, possa ser uma ligação entre Deus e nós, para que nós possamos viver, né, como irmãos, né, não naquilo que nos diferencia, mas naquilo que nos une. Diferente nós já somos, graças a Deus, né, cada um tem a sua singularidade, mas vamos ver também aquilo que nos une, né, porque unidos somos fortes, ok? Essa é a minha palavra, a minha mensagem. Muito obrigado, Valdeci. Lembrando que, para quem talvez não saiba, CEBI significa Centro de Estudo Bíblico. Muito obrigado, Felipe. Na sequência, nós vamos ouvir a professora Nair, que vai se apresentar no seu tempo de 2 minutos, fazer as suas considerações. O microfone. Pronto. Bom dia a todos. Agradecemos o convite que nos foi realizado pelo Zezinho, que já também conhecemos há muito tempo, como diversas outras pessoas que aqui estão, a Estênia, a Vanduíra, o Valdeci, Padre Juarez, temos mais o Cid, que a gente já teve outra oportunidade, enfim, várias pessoas, né, que já tivemos a oportunidade de estar juntos, e a nossa gratidão é imensa por estarmos aqui, comemorando os 67 anos da cidade de Volta Redonda, onde eu nasci, e nessas condições, né, que nós estamos vivenciando nesse momento, todas essas provações, né, dificuldades, como consequência inicial da Covid, e sabemos que isso traz também para a gente grandes oportunidades de aprendizado, de ensinamentos, que vai facilitar desenvolver os nossos sentimentos de fraternidade, solidariedade, de compaixão de uns para com os outros, e temos certeza que ao retornarmos, muitas coisas estarão modificadas, né? E eu sou como presidente do Centro Espírita Sirineus, que é situado na Vila Brasília, no bairro Vila Brasília, e como coordenadora da área de educação do 36º CEU, que é o 36º Conselho Espírita de Unificação. O movimento espírita foi iniciado em Volta Redonda em 19 de agosto de 1945. Ao ser fundada, a Associação Espírita Estudante da Verdade, que foi a primeira instituição espírita que surgiu na nossa cidade, o que favoreceu, através dessa fundação inicial, inúmeras outras instituições que passaram, que aceitaram e consolidaram a prática do movimento espírita. Nós temos o movimento espírita e temos a doutrina espírita. A doutrina espírita é onde nós vamos aprender, conhecer, estudar
e nos empenharmos nas mudanças. E a área não a área, mas gente, deu um branco. Mas as instituições, a prática surgiu, né, foi através desse movimento espírita. Essa é a finalidade do movimento. Então, se fala muito no movimento espírita. Esse trabalho, o nosso movimento espírita, ele atende, realiza, né, visita às prisões, às famílias, trabalhamos muito também com assistência social, com a evangelização da família, né, desde a criança, desde a gestação até os adultos, né? Se realiza eventos, e temos também a promoção social, o estudo e a prática da mediunidade. Em muitos eventos nos foram concedidos espaços públicos, né, para que a gente pudesse fazer atividades nas praças, objetivando essa divulgação, mas também espalharmos os ensinamentos que precisam ser apresentados, divulgados, né? E muitas oportunidades nós tivemos também de movimento interreligioso. Graças a Deus, isso também está se consolidando cada vez mais. Nós vemos isso também no estado do Rio de Janeiro, e estamos vendo isso também em Volta Redonda. É algo assim muito necessário, né? Que a gente supere, vença as dificuldades, as diferenças, e nos unirmos naquele que nós temos em comum, porque somos todos filhos de Deus. Todos nascemos para aprender aprender a amar a Deus e as pessoas. E por essa razão, esse amor, em todos os seus aspectos que se nos apresenta, será sempre algo que amenizará o cenário, né, que muitas vezes nós presenciamos, que muitos aqui foram citados, e que realmente isso é o que Jesus espera de nós. Aprendamos o seu evangelho e o vivenciamos, buscamos vivenciá-lo, né? Então, nós temos várias atividades, né? E esses ensinos estão realmente cada vez se consolidando, cada vez mais havendo esse potencial de informações de conhecimento doutrinário, e juntos, certamente, estaremos cada vez mais divulgando e construindo a paz do Cristo, que tanto precisa ser levada para a nossa cidade de Volta Redonda, para o nosso estado, para o nosso Brasil, para o nosso planeta. Então, nós temos a nossa gratidão por estarmos aqui, e muito feliz, porque temos certeza que os resultados serão altamente benéficos para toda a sociedade de Volta Redonda. Muito obrigado, Nair. E vamos seguir na sequência com o Cid, que vai se apresentar, e suas palavras nesse tempo de 2 minutos. Bom dia a todos. Eu peço a bênção aos mais velhos e aos mais novos, a bênção de Cissa. Quero agradecer, Zezinho, companheiro, pela oportunidade de mais uma vez estar presente aqui, e da minha felicidade de ver esse movimento sendo construído e tendo vida próspera, no momento onde a gente tem tantas dificuldades vivenciadas por todo o nosso país. Eu costumo dizer que o tempo é algo essencial, e a gente poder usar um pouco do nosso tempo para abençoar não só nós mesmos, como a nossa cidade, eu acho que é um presente, uma vitória. E, para além disso, eu quero dizer que a gente está separado, mas não está sozinho. E um movimento como esse prova isso, né? Estamos separados, cada um num canto, mas não estamos sós. Eu estou aqui representando a Comissão de Terreiros, Mojubá, que é uma comissão criada há um pouco mais de um ano, que junta, né, várias casas de matriz afro do município e agora da região sul-fluminense, né?
Nós temos mais de 36 terreiros participando dessa comissão, terreiros de Umbanda, Candomblé, de Jurema, e essa comissão visa nada mais nada menos do que a busca por direitos, a busca por respeito e empoderar cada uma dessas lideranças religiosas dentro daquilo que se propõe a fazer, né? O Estado nos oferece todos os deveres e nós estamos ali para buscar direitos. A gente conseguiu fazer o lançamento dessa cartilha, que eu acho que dá para a gente mostrar aqui, que é uma cartilha que fala um pouco dos direitos, né, das lideranças religiosas de matriz afro, e eu acho que é importante falar disso, porque, para a gente citar Volta Redonda, que faz 67 anos hoje, uma dessas casas que faz parte dessa comissão tem 69 anos de fundação, ou seja, é mais velha do que a nossa cidade, né? Viu a cidade ser construída, atendeu, né, a população dessa cidade, quando faltava a saúde, quando faltava acesso a direitos para essa população, era a liderança religiosa dessa casa, Centro Espírita Pai João de Aruanda, que abria as portas. Então, ter momentos como esse, onde a gente pode levar um pouco da identidade do povo africano, do povo afro, né, das religiões de matriz afro, para a nossa cidade, para ser ouvido e apreciado, para mim é um presente. Então, a minha fala é breve, é só esse agradecimento, e eu espero que a gente possa, assim, através da fala de cada um de nós, levar um pouco de lenitivo e um pouco de bênção à nossa cidade e aos munícipes de Volta Redonda. Muito bem, Cid, eu agradeço. Vanduíra, com a palavra, por gentileza. Vanduíra Maria. Bom dia a todos. Estão ouvindo? Estamos. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E eu não sabia, mas eu já estou com 2 conterrâneos aí aparecendo. Eu nasci em Volta Redonda. Isso há muitos anos atrás, né? Nair e Valdecir aí, ó. Eu estou com 71 anos, Valdecir, eu falo, tá? Era distrito de Barra Mansa, não é? Então, é um prazer muito grande estar aqui nessa cidade que eu nasci, fui criada, e é um prazer muito grande poder participar com vocês, né? Eu estou na direção do Centro Espírita A Caminho da Luz, que é lá no bairro São João. Lá nós temos 66 anos já de fundação, e temos uns trabalhos, justamente como tem falado os nossos irmãos aí, de ajudar pessoas também. A nossa associação religiosa é de estudos, né, científico, filosófico, estudamos Kardec, e temos a nossa caridade, não só espiritual, como também a moral e a material. Nós estudamos da melhor maneira possível para colocarmos em prática a nossa doutrina. Temos na nossa casa grupos de pessoas que trabalham em assistência social, né, para ajudar aqueles que necessitam, que nós sabemos estão passando por situações muito difíceis, né? Temos preparação de divisão de cestas, preparação de sopa, temos uma equipe que nós conseguimos, temos uma Kombi que faz entregas de sopa nos bairros carentes, também feito tudo com doações. Então, nós temos doações de pessoas que doam os alimentos, ajudam outras pessoas, outros voluntários fazem, preparam e outros voluntários distribuem. Temos um grupo muito bonito também, que são de senhoras de idade, todas estão em casa, que preparam enxovais e que a gente doa esses enxovais para essas nossas irmãs e que está cada dia aumentando mais a sua necessidade. Então, é um prazer muito grande poder estar aqui, mostrando que nós temos também esse trabalho. Estamos passando por essa dificuldade que está aí para todos os lados, o nosso país está todo infectado, temos dificuldades, né? Mas nós vamos superar, as coisas vão passar. Ninguém vive isolado. Precisamos um do outro. E é necessário doar-se. Nós temos que lembrar que recebemos o carinho, a fraternidade e o amor
quando fazemos essa doação também. Então, é um prazer muito grande estar aqui representando o Centro Espírita A Caminho da Luz, que foi fundado em 1966, também já tem 66 anos, né, que ele foi fundado em 1955, e faz esse trabalho há muitos anos. E é interessante que chega pessoas, às vezes, pedindo um enxoval, e fala, porque a minha mãe pegou o enxoval aqui quando eu nasci. Isso é bastante interessante. Há quanto tempo a gente está fazendo, então estamos conseguindo ajudar os nossos irmãos. E é um prazer muito grande estar participando aqui com vocês, divulgando a nossa doutrina, podendo mostrar o nosso trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado pelas palavras. Bem, encerramos nosso primeiro momento e a referência e a dimensão humanitária, solidária, social e mística na atuação de cada instituição aqui, sobretudo no respeito às diferenças, está marcada nessa sala, nessas primeiras palavras, e que certamente isso julgou e joga luzes sobre Volta Redonda. Quero agradecer imensamente essas experiências de vivências que vai para além dessa sala. E lembrar que aqueles que estão participando, embora não tenham a palavra, porque houve um acordo prévio de inscrição com essas representações, nós vamos passar agora ao segundo momento. E aí eu vou fazer um apelo. Nós precisamos encerrar às 10. Nesse momento de oração, eu pediria a tendência que o Espírito, né, sopra, então a gente pode falar mais do que 2 minutos. Então eu vou pedir que as suas bênçãos sobre essa cidade seja feita em 2 minutos. E aí nós vamos fazer uma inversão. Aquela que falou por último, agora vai falar primeiro. Então, por favor, Vanduíra, 2 minutos para o seu momento de bênção sobre a cidade. Olha, o que nós temos que pedir é que Deus continue nos abençoando, né? Porque a gente que vem nessa hora rogando ao Pai a sua luz, a sua proteção, a força para cada um de nós, que estamos atravessando um período tão difícil de nossas vidas. Estamos nesse momento pedindo a espiritualidade maior que abençoe, que oriente, que proteja cada irmão nosso, cada irmão, porque todos estamos em iguais condições, independente de situações financeiras, independente de quem somos nós somos iguais. Nesse momento de pandemia, nesse momento tão difícil para todos nós. Então, nós temos que rogar do alto, rogar da espiritualidade maior que todos nós cremos que está conosco e não nos desamparará. E nós vamos vencer. Nós vamos conseguir superar esses momentos difíceis que estamos passando. E que assim seja para todos nós, com as bênçãos divinas. Que assim seja. Por favor, Cid. Bom, eu me coloco nesse lugar agora de oração e eu peço, nesse momento, nesse agora, a Zambi, o Criador incriado, que dê a cada pessoa da nossa cidade que foi vitimada por essa pandemia o acolhimento necessário na nossa pequena Ruanda e o conforto da saudade sem dor e sem tristeza a cada familiar, a cada mãe, a cada pai, a cada filho, a cada avô e avó. Eu peço a Zambi que dê aos nossos políticos, aos nossos governantes, no dia de hoje, no aniversário da nossa cidade, a ética e a probidade necessária para fazer de Volta Redonda uma cidade de fato grandiosa, mas só é possível isso com justiça social. Eu peço a Zambi por todos nós, líderes religiosos de todas as denominações religiosas, que por intercessão do nosso Oxalá divino, o Jesus de Nazaré, aumente a fé de cada um de nós, aumente o amor em nosso espírito
para que nós possamos levar essa fé e esse amor às comunidades que nos foram entregues por Deus, confiadas por Ele, no caminho que trilhamos dentro da nossa religiosidade. E, finalmente, eu peço a vida, pela vida de cada munícipe do nosso município, de cada cidadão de Volta Redonda, de cada habitante que escolheu essa cidade para crescer, para viver e para prosperar. Eu peço que haja saúde nos pés e nas mãos de cada um de nós, para que possamos, através do trabalho digno, conseguir, de fato, uma vida melhor, uma vida mais próspera. Eu peço que haja sempre amor em si mesmo e no próximo, para que, munidos desse sentimento do amor próprio e do amor não divino, mas o amor possível, a gente possa construir de fato o sentido de pertencimento e o sentido de comunidade. E, finalmente, eu peço, sobretudo, coragem e fé para todos nós, porque a coragem e a fé é que vai fazer com que cada munícipe de Volta Redonda continue sendo forjado no aço e na esperança. Assim sendo, eu peço a Zambi que, através de mim, abençoe a cada cidadão do nosso município e a nossa cidade, com a minha bênção e o meu axé. Axé, e com a palavra, Nair, nos seus 2 minutos, por favor. Senhor Jesus, eis-nos aqui comemorando 67 anos da nossa cidade de Volta Redonda, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos, desejando que nos tornemos mais conscientes, mais amáveis, mais tolerantes, mais fraternos. Que haja mais respeito de um pelo outro, que tenhamos a capacidade de fazer mais pela nossa cidade e, consequentemente, por nosso planeta, proporcionando a chance de dias melhores, que sejamos mais família, mais amigos, que os corações se deixem tocar pelo amor de Deus, que todos os desejos de paz estejam nos atos e palavras, que todos os desejos de amor sejam oferecidos e doados sem os porquês, que todos os desejos de prosperidade sejam divididos, que todos os desejos de colaboração sejam sinceros, que todos os desejos de saúde venham nas escolhas do modo de viver, que todos os desejos de harmonia se realizem, que todos os desejos de dinheiro sejam suficientes para suprir as necessidades sem egoísmo e arrogância. Enfim, Senhor Jesus, que todos os desejos de um mundo melhor se tornem real, com cada um de nós fazendo sua parte, e que a cidade de Volta Redonda, ao comemorar seus 67 anos, possa usufruir de tudo aquilo que Jesus espera que façamos, ao encerrar nossas preces, independentes da religião que abraçamos. Que seja iluminado todo esse momento, para que todos saiamos mais dispostos e animados e gratos a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Por gentileza, Valdeci. Bom, esse tempo pandêmico, né, nos ensina muito, né? E nós temos que aprender muito também. Nós tivemos perdas de pessoas queridas, pessoas amadas, né? E a gente coloca tudo isso, né, na presença de Deus, né? E Ele que é aquele grande Pai amoroso, né, com coração de mãe também, que acolha a intenção de cada um e de cada uma nesse momento que se encontra, né, machucado. Eu vou ser bastante breve, mas eu queria compartilhar com vocês uma palavra muito bonita, né, está lá no livro de Zacarias, capítulo 8, versículos de 4 a 5, que diz o seguinte, né, assim diz Javé, velhos e velhas ainda sentarão nas praças de Jerusalém, todos de bengala na mão, por causa da idade. Mas logo as praças da cidade ficarão cheias de meninos e meninas a brincar nas ruas. Então, meus caríssimos, esse é o sonho do CEBI também, esse é o sonho de cada um, que a gente possa voltar à praça, né, que é o local aberto,
e a gente possa sentar, conversar, independente de credo, cor, raça, religião, né? E nós podemos sentar ali, de fato, fazer essa grande comunhão de irmãos, de irmãs, de fraternidade, né? Mas todos numa só alma, num só coração, né? Todos se respeitando, né? Eu acho que é isso que Deus espera de nós. É esta alegria que nós temos que dar para Deus, né? A gente tem que se perguntar todo dia, será que eu consigo fazer Deus sorrir, Deus se alegrar? Né? Então, a gente tem que se perguntar também como é que Deus está se sentindo nessa hora também, né? Será que eu consigo alegrar o coração de Deus hoje com as minhas atitudes? Né? Talvez essa seja a grande resposta que nós podemos dar a Deus nesse tempo pandêmico. O compromisso de alegrar o coração de Deus, que Deus procura a todos nós, a todo momento. Será que a gente procura dar essa alegria, esse sentimento, né, de felicidade a Deus, já que Ele é o Deus da vida, o Deus do amor? É uma pergunta meditativa, diferente de credo, raça, cor e religião. Assim seja. Amém e muito obrigado. Amém. Por gentileza, Pedro, o áudio do pastor Jean. Tá bom, ótimo. Queridos irmãos, hoje, sem dúvida nenhuma, é um dia de festa, de alegria para todos nós, cidadãos dessa cidade tão abençoada por Deus. E como tal, não poderíamos deixar de agradecer a nosso Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre essa cidade nesses últimos 67 anos. E eu convido aqueles que quiserem, que se sentirem à vontade, a juntarem suas mãos, se quiserem também fechar os seus olhos, para nós falarmos com o nosso Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós chegamos diante de Ti humildemente, com corações agradecidos, para celebrar esses 67 anos desta cidade de Volta Redonda. Te agradecemos, Senhor, pela Tua mão protetora que tem ajudado essa cidade em todos esses anos, por todas as bênçãos que em rica medida Tu derramas sobre esse povo, sobre essa população. Te pedimos, Senhor, que assim como tens abençoado esse povo, essa cidade que vive aqui, Tu continues abençoando-os cada vez mais. Te pedimos que esteja ao nosso lado, guia-nos através da Tua palavra, leva-nos até a salvação que nos é oferecida de graça pela obra de Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor, que Tu nos abençoes, estejas ao nosso lado diariamente, nos acompanhando, guiando e protegendo. Abençoe a nossa cidade, Volta Redonda, abençoe aos nossos governantes, dê a eles capacidades e que eles realmente sigam a Tua palavra e façam o que é o melhor para Teu povo, assim como vem fazendo nos últimos anos. Te entregamos as nossas vidas, Senhor, pois Tu és o nosso Deus, o nosso protetor, o nosso guia, e confiamos que Tu farás conosco aquilo que Te apraz. Em nome de Jesus é que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Fiquem todos com a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Que o bondoso Deus abençoe a cada um que hoje celebra, junto com essa cidade, mais esse aniversário. Amém. Amém. Por gentileza, Padre Juarez. Irmãs e irmãos, que pena que está chegando ao fim, né? Mas é o fim do início. Eu faço um convite a vocês, líderes religiosos, que tem alguns temas que apareceram aqui, e não dá para a gente ficar só em live, não. A gente precisa de encarar. A Cissa trouxe um problema doloroso para a nossa cidade de Volta Redonda desses 67 anos, que são as crianças dos sinais luminosos trabalhando. Isso é uma dor que há muito tempo eu não via na nossa cidade, mas nesses últimos anos se tornou uma realidade dolorosa. E a maioria são negros. Uma outra coisa é o índice de homicídio também dos nossos jovens na nossa cidade. Isso me dói o coração,
cada vez que eu ouço, que eu vejo nas páginas das mídias a morte prematura de quem quer que seja. A gente, quando celebra o aniversário, a gente tem que olhar no retrovisor da vida e lembrar os nossos antepassados. E essa cidade, esse ano, ofertou a Deus 2 vidas valiosíssimas, entre tantas outras vítimas do coronavírus e outros males aqui na nossa cidade. 2 Marias. A Maria Cupertino, que foi ligada à posse da terra, à casa, à moradia, e a Dona Maria Auxiliadora. 2 Marias que deram a sua vida para a construção dessa cidade que temos hoje. Mas o desafio continua. Eu apelo mais uma vez para essa fraternidade social, que a gente vai encontrar lá no Evangelho de João, capítulo 15, quando Jesus disse: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não fostes vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi e vos designei para que vades, e para que produzais fruto e vosso fruto permaneça, para que o que pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos dê. Isso vos ordeno, que vos ameis uns aos outros. Então, que esse amor fraterno, que supera toda divisão, que supera toda barreira, muros e cercas, que seja uma construção feita por todos nós, líderes religiosos. Eu, em nome do bispo, Dom Luiz Henrique, bispo da nossa diocese, dos padres da nossa cidade, da Igreja Católica, eu peço a Deus que derrame muitas bênçãos, que console, que conforte com seu Espírito prometido todas as famílias enlutadas nesses últimos tempos, especialmente nesses últimos 2 anos. Que Deus possa receber no céu todos aqueles que partiram e que a gente possa, unindo em oração a esses nossos irmãos que sofrem, clamar a consolação do Espírito. E que Deus derrame muitas bênçãos sobre a nossa cidade, os seus administradores, o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e o povo de Deus. E que não nos falte compromisso para com os mais vulneráveis da nossa cidade. A nossa cidade, Volta Redonda, ela tem uma vocação profética, uma vocação que a gente lembra lá o livro do Êxodo, quando Deus viu, Deus desceu, Deus libertou. Que a gente possa trabalhar nessa libertação integral do homem e da mulher e de todos os cidadãos dessa cidade, todas as cidades, todos os munícipes de Barra do Piraí possam se sentir abraçado por nós, líderes religiosos. Então, mais uma vez, eu terminando, digo, vamos trabalhar para a fraternidade universal, para que um dia a gente possa alcançar essa fraternidade tão desejada pelo nosso Deus. Fraternidade social entre nós, para que a gente atinja um dia a fraternidade universal. Que Deus abençoe a todos. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que assim seja. Amém. Por gentileza, pastor missionário Daniel. Vou iniciar com uma oração, depois com poucas considerações bem rápidas. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado porque nós construímos uma sociedade mais digna, nós construímos uma sociedade mais justa, Deus, através do diálogo. Somos gratos porque Jesus Cristo foi aquele que dialogou com as diferenças, dialogou com os vulneráveis. E, Pai, nos ensina a levar, Pai, esse evangelho integral, sabe? Esse evangelho que não faz diferença e não faz acepção de pessoas, Pai. Que possamos fazer isso através desse diálogo, que possamos fazer isso, Deus, levando a paz, levando o amor, levando a justiça e levando a esperança. Somos gratos, Senhor, por esse momento. Obrigado por cada irmão meu que está aqui, sabe? Todos, Deus, todos aqui, as pessoas do Centro Espírita, das religiões de matrizes afro. Obrigado, Pai, por esse momento de união, pela paz em Volta Redonda, Deus. Oramos pelas famílias enlutadas, oramos por aqueles que estão sofrendo agora, Pai, seja com qualquer problema, Pai. Nós te agradecemos por sermos colocados pelo Senhor em nossa cidade. Em nome de Jesus, amém. Uma consideração final, né, que nós somos privilegiados e temos deveres
porque eu acredito que todos nós fomos colocados por Deus na nossa cidade. E através desse presente que nós temos também obrigações, né? Obrigação de cuidar das nossas comunidades, obrigação de cuidar um do outro, né? Obrigação de ouvir, obrigação de levar esse desenvolvimento. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Por gentileza, mãe Cissa, desculpem, eu me atrapalhei aqui. Nesse momento de rezo, eu agradeço e peço, Deus Pai, Deus Mãe, nesse momento, peço a sublime presença de Maria e de todas as suas filhas, Marias, que elas possam confortar corações feridos pela pandemia, que ela possa abençoar a nossa cidade, que também é feminina, através da circularidade dos ciclos da renovação, fé e amor com as águas dos nossos rios, Paraíba. Que essas águas, na força das mães orixás, na força diária de Jurema, abençoe cada menina, cada mulher, cada anciã, porque uma mulher abençoada é uma família abençoada, é uma cidade abençoada. É a paz que a gente precisamos, que fortalece cada momento nessa pessoa, mãe. E hoje, mais do que nunca, agradecemos e pedimos que conforte cada coração, que entre e espalhe a sua brisa suave de amor a cada um. E nesse aniversário, que cada cidadão de Volta Redonda possa sentir um pouquinho dessa paz, desse amor, e que juntos pedimos ao governo para que ilumine a cabeça desses governantes, para que a justiça social, paz social, que a gente tanto almeja, seja a nossa bandeira de luta. Assim é, assim eu peço e assim eu clamo. Axé. Axé. Bem, nós não encerramos ainda, como disse o Padre Juarez, é o fim do começo. Nós, para iluminar esse momento, essa criança linda que está presente, a Micaela, ela nos inspira a trazer essa sala uma aniversariante que faz aniversário na proximidade de 17. Eu vou convidar a Patrícia, a aniversariante do dia, aniversariante de Volta Redonda, para uma mensagem de esperança, ela que é jovem e fez aniversário no dia 16 de julho. Patrícia, cadê você? Estou aqui. Bom dia a todos. Bênção, Padre Juarez. Aqui, só um minutinho. Se você conseguir girar o seu celular, assim, pronto. Seja bem-vinda com a palavra. Obrigada. Bom dia a todos. Sou estudante do MEP, né? E, assim, vim dar pequenas palavras, como o Zezinho está falando, sobre Volta Redonda, que influenciou tanto, assim, a minha família, de um todo. Me chamo Patrícia. Ontem, né? Fiz 34 anos. Sou mãe de 2 filhos, sou funcionária pública, sou estudante do MEP. E o que eu tenho a falar de Volta Redonda é que é uma cidade que, assim, ela contribuiu muito, muito com a minha família. Por quê? Meu pai, ele nasceu em 1924, meu pai e meu avô. Meu pai, Sebastião Ribeiro Campos, e meu avô, Apolinário Francisco Barbosa. Eles nasceram em Muriaé, e aí, analfabetos, tiveram a oportunidade de vir à Volta Redonda para a construção da CSN. E aí trabalharam, depois meu pai, né, não conhecia, minha mãe não era nem nascida ainda quando eles vieram. Meu avô e meu pai se distanciaram, depois meu avô buscou a minha avó Maria com os filhos para ter uma perspectiva de vida melhor, né? E aí todos nós viemos, né? Fomos nascendo. Depois de anos, minha mãe reencontrou meu pai e aí eu nasci.
E, assim, eu acredito muito em Volta Redonda, como o meu avô e meu pai acreditou, e eu continuo acreditando, que é uma cidade de potencial muito grande, muito elevado. E é o que eu desejo a Volta Redonda, nesse aniversário de 67 anos, é que seja uma cidade invejável na saúde, na educação, no transporte público, no lazer também, na questão do meio ambiente, né? De podermos ter um ar puro, que se tenha mais educação à população com uma coleta seletiva, porque no meu bairro tem há muito tempo e eu fiquei sabendo há poucos dias que tinha, porque não é divulgado. Então, assim, a população não consegue contribuir porque também não é divulgado, não tem aquela educação. E, além disso, fica também, né, como o desejo que Volta Redonda possa vencer esses desafios, que eu acredito que tenha potencialidade para isso. Que beleza, muito obrigado. Esse é o nosso presente à cidade. Testemunhos de esperança, testemunho da memória, e é tão bonito ver Patrícia fazer referência aos seus ancestrais, né? Aos seus pais, de construir essa cidade. É isso que nós queremos. Como nós tínhamos combinado, nós vamos encerrar, mas não vamos encerrar, não. Nós vamos fazer assim. Eu vou fazer os agradecimentos finais e vai ficar registrado aqui um desafio para todos nós, quiçá, na manifestação de vocês, a posteriori, de, em setembro, quando da primavera, a gente pensar um novo encontro, talvez com algumas ideias diferentes, para a gente não ficar muito preso, não vai ser ainda, creio, de forma presencial. Contudo, fica lançado o desafio. O Pedro daqui a pouco vai desligar, mas eu quero encerrar somente com uma palavra. Gratidão a cada um e cada uma de vocês. O Padre Juarez levantou a mão, nós temos 1 minuto. Levantei a mão para a gente, de repente, a gente orar a oração universal do Pai Nosso. E aí conclama a todos nós a sermos fraternos, fazer o sonho de Deus acontecer. É o meu convite para que a gente, nesse momento, a gente ore juntos essa oração que todos sabem, né? Não pertence só ao catolicismo, mas pertence à humanidade toda. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas que beleza! Parabéns! Agora nós temos uma foto oficial que o Pedro vai fazer para a gente com todo esse cenário. E a gente, nessa alegria da esperança, com uma Volta Redonda moderna, inclusiva e que olhe por todo o povo. Dá um sorriso, Pedro. Tá bom? Uma foto. Abram as câmeras para isso. Sorrisão, assim, dedinho. Ok? Pronto. Muito bem. Pedro, você depois você corrige a gente no corretor lá, para uma caprichada lá. Agora, desligou a gravação, o Pedro está desligando, e a gente